E agora a gente continua falando sobre o caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e essa possibilidade dele perder a patente de capitão do Exército. Isso porque a presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, afirmou que Bolsonaro pode sim perder o título militar caso venha a ser condenado por crimes na Justiça Militar. Mas o que é que isso precisa acontecer e como é que funciona esse processo dentro da lei? Para explicar melhor essas questões, a gente conversa agora com o advogado penal e constitucional Ilmar Muniz, que vai nos ajudar a entender o que diz a legislação e quais os próximos passos desse processo. Tudo bem, Ilmar? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um grande prazer poder participar com a equipe do Metrópolis. Começa então me dizendo o que é que significa, na prática, um militar perder a patente. O que é que está previsto na lei para esse tipo de situação? Rafael, é interessante abordar essa questão porque se o militar vem a perder a patente em que ele foi acusado por um crime militar que ultrapasse há 2 anos, se transformando em indigno, além de perder a patente, mesmo que ele esteja na reserva, ele perde também o benefício de receber lá os seus valores de aposentadoria, para que fique mais fácil para a gente possa entender. Então, além de perder a patente, ele perde o direito de receber a aposentadoria no caso do ex-presidente Bolsonaro. Então, quais são os próximos passos que a Justiça precisa tomar antes dessa eventual perda da patente? O que é que ainda falta acontecer nesse processo? É muito importante entender, Rafael, que primeiro precisa de uma denúncia do Ministério Público Militar. Precisa ser apurado, pode ser no decorrer do processo em que o ex-presidente já está sendo apurado, julgado, verificado que ocorreu algum tipo de crime que corresponda a um crime militar. Verificado isso, o Ministério Público Militar precisa oferecer uma denúncia, essa denúncia recebida pela Justiça Militar, provados os fatos, comprovada a situação, condenado após a sua condenação, que aí sim vem perder a patente e, de fato, perder o direito à sua aposentadoria e aos seus recebimentos. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, há vários crimes que são imputados aos suspeitos, né? Dentre esses crimes que são imputados na denúncia da PGR, há algum que possa fazer o Bolsonaro perder a patente? Algum que esteja dentro dessa justiça militar, que a justiça militar enxergue como motivo para fazer ele perder essa patente? Rafael, como bem lembrou a própria presidente, né, do Superior Tribunal Militar, os crimes que o Bolsonaro está sendo apurado agora pelo STF, caso venha ocorrer uma condenação, ele pode ser levado, essa condenação, à Justiça Militar para ser considerado indigno do oficialato e assim perder a patente da mesma forma. No entanto, se dentro do decorrer do processo no STF for apurado que ocorreram crimes militares também, aí tem que ser feito em paralelo, por exemplo, a própria situação que ela colocou, a incitação à tropa, e tem pena que pode chegar a 4 anos de prisão, que ultrapassa os 2 anos de perda do seu oficialato, e então ele pode sim, de fato, vir a perder. E essa perda dessa patente, ela envolve o quê? É só o título? Ou ele vai perder benefícios? O que é que acontece de fato, né? Porque, claro, a gente fala aqui da carreira militar, são pessoas que têm muito orgulho da própria patente. O que é que eles perdem além disso? Para a consideração da legislação, é como se ele nunca tivesse sido militar. Ou seja, ele perde de fato todos os direitos decorrentes do oficialato. Como eu disse, por exemplo, a sua própria aposentadoria. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 42, que perdendo a patente, perdendo o oficialato, perdendo as condições de militar nesse caso, ele perde também o direito de receber a aposentadoria, que é o caso do ex-presidente Bolsonaro, que hoje recebe como oficial da reserva. Isso também vai influenciar nessas questões que envolvem os familiares dele? Eles são influenciados de alguma forma por essa perda de patente? Sim, os benefícios que passam a ser, por exemplo, que poderiam passar eventualmente à esposa em caso de uma morte do presidente, de aposentadoria ser passada para ela, ela perderia também esse direito, porque, de fato, o originário, a pessoa que tem direito a receber originário, perdeu esse oficialato e, como eu disse, ele passa a não ser mais considerado militar e, com isso, seus familiares não teriam nenhum tipo de benefício decorrente dessa patente. Eu te fiz essa pergunta, claro, falando sobre as acusações que envolvem lá na denúncia da PGR, mas eu queria voltar um pouco nesse assunto, na verdade, para tentar fazer realmente uma diferenciação entre o crime militar e o crime comum, né? E por que esse processo tem uma justiça própria? Como é que funciona essa ideia, né? Já que a gente está falando aqui dessa possível perda de patente, justiça militar, justiça comum.
Vamos lá, nós temos o Código Penal que nós conhecemos como comum, que tem os crimes que qualquer pessoa pode cometer, que são os crimes comuns, e os crimes que são decorrentes da relação militar, que são os crimes militares. Nós temos o Código Penal Militar e todas as decorrências dele. Então, dependendo da situação em que um militar cometa um crime comum, ele vai ser julgado pelos crimes comuns que o cometeram. Agora, se o militar cometer os crimes previstos no Código Penal Militar, ele será julgado por uma justiça especial, que é a Justiça Militar da União, nesse caso, do ex-presidente Bolsonaro. Pessoas comuns também podem acabar cometendo crimes militares, desde que sejam conexos com a relação do militar. Então, o crime comum está previsto no Código Penal, que nós conhecemos como um todo, crimes comuns como o próprio homicídio, o furto, o roubo, e nós temos crimes militares específicos do Código Penal Militar, como, por exemplo, incitação da tropa para a desobediência, previsto lá no artigo 155. A gente tem outros militares envolvidos nessa denúncia da PGR, o próprio Mauro Cid, que era, né, muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também podem, né, também sofrer essa sanção, perderem a patente? Sim, Rafael, todos os envolvidos, desde que apurado, o Ministério Público ofereça a denúncia contra eles, o Ministério Público Militar, demonstrando que o fato ocorreu, que o crime ocorreu, e ele sendo condenado, todos eles passam a ter as mesmas circunstâncias de perda do seu oficialato, perda dos valores a receber da reserva e perda dos direitos decorrentes do benefício de ser militar. Para a gente finalizar, as penas elas são diferentes, cada uma no justiça comum, justiça militar, são crimes aí, né, como a gente deixou bem claro. Mas há duas penas a serem cumpridas ou essas penas elas ficam misturadas, elas se completam? Primeiro ponto importante entender, Rafael, que se for os mesmos crimes e aí tiver uma confusão, provavelmente a defesa do ex-presidente, como a defesa dos outros investigados, vai se discutir nem bis in idem, que ou seja, ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Mas isso é uma questão técnica que eles vão discutir, provavelmente, se isso for apurado. Agora, se forem penas diferentes, crimes diferentes, eles vão cumprir na somatória final, na execução. Ou seja, quando o juiz da execução for demonstrar o tempo que eles vão ficar, em que presídio vai ficar, ele vai somar todas as penas para então que o ex-presidente possa cumpri-la. Ilmar, muito obrigado por participar aqui com a gente do Metrópolis. Sinta-se à vontade para voltar sempre por aqui. Foi um prazer enorme, estou sempre à disposição.